Haskell existem duas funções muito práticas que verificam se um elemento é ímpar ou par. Então, por exemplo, se ele é ímpar, a função odd, tá? 1, ele vai devolver true, é verdade, isso. Se eu fizer odd 2, ele vai devolver false, ou seja, não é ímpar. E temos também a função even, que da mesma forma, se receber 1, vai retornar false, e se a gente colocar o 2, ele vai retornar como true. Dito isso, a gente pode agora trabalhar com as chamadas funções de alta ordem. A nossa primeira função de alta ordem é a função map. Tá? A função map, ela recebe em seu primeiro argumento uma função, então vamos chamar o odd, ok? E o segundo argumento, uma lista. Uma lista de 1 a 10. E map vai, justamente como o nome está dizendo, ele vai mapear nessa lista do segundo argumento, vai mapear sobre todo o seu conteúdo, tá? E vai aplicar a função a cada um desses elementos que ele está mapeando. E ele vai colocar o resultado da aplicação da função dentro de uma nova lista com todos os elementos. Então, está aqui uma nova lista, tá? E eu estou dizendo que essa lista ele mapeou em cada um dos elementos, e no caso do 1 ele retorna true, no caso do 2 ele retorna false, no caso do 3 true, no 4 false, 5 true e por aí vai. Tá? A mesma coisa acontece com a nossa função even. De 1 a 10, tá? Só que agora de uma forma invertida. Vamos agora mapear sobre elementos de uma lista usando uma outra função. Então, por exemplo, vamos fazer map, colocar uma função, por exemplo, 1 mais, e em cima dessa lista de 1 a 10. Então, o que ele fez aqui? Map, ele pegou o primeiro elemento da lista e aplicou esse 1 mais a esse primeiro elemento, deu 2. O segundo elemento é 2, 1 mais deu 3. 3, 1 mais deu 4. Bom, aí tudo bem. Se eu estou dizendo que isso aqui é uma função, tá, é uma função, mas tem algo estranho nessa função. O que está acontecendo aqui? O fato é que mais, ele é uma função. Vamos verificar isso na prática. Perguntar para o GHCI se mais é uma função. Bom, está aqui. É uma função do tipo que recebe um parâmetro A, do tipo A. Esse parâmetro A tem que ser, está dentro da classe numérica, ou seja, tem que ser um integer, ou um int, um double, um float. Ele vai receber um segundo parâmetro desse mesmo tipo. Tá? Bom, isso é a função mais. Só que aqui eu estou fazendo 1 mais. Vamos entender isso aqui. Vamos perguntar para o GHCI o que é esse 1 mais. Bom, 1 mais também é do tipo numérico, tá? Cujo A, parâmetro A, tem que pertencer à classe numérica dos num, e ele devolve um A. Tá? Bom, repara que quando eu tinha só o mais, ele recebeu 2 parâmetros, devolveu um A. E agora, com esse 1 mais, ele recebeu um parâmetro e devolveu um A.
Então, quando eu coloquei esse 1 mais aqui, eu simplesmente disse o seguinte, que o mais, você está recebendo um parâmetro. Está aqui, esse 1. E agora você só precisa de mais um parâmetro para dar o resultado. A primeira pergunta que viria à mente é, já que mais é uma função, né, que é o que eu estou mostrando aqui, que recebe um parâmetro, 2 por segundo parâmetro e devolve um tipo, por que eu coloquei aqui e não no início, né? Porque nesse formato, essa expressão aqui, o mais ele está recebendo, ele está numa posição infixa, ou seja, ele está entre os dois parâmetros que ele recebe. Então seria isso aqui, 1 mais 1, tá? Devolve 2. Se eu fizer, eu posso fazer da forma prefixa. Para forma prefixa, eu vou colocar mais um primeiro parâmetro e o segundo parâmetro novamente e vou obter o 2. Eu também poderia escrever o map no seguinte formato. Map na lista. Ok?